quem é que determina o significado de um texto, especialmente da Bíblia, aqui no contexto do nosso canal? Ou uma outra pergunta interessante: será que o texto bíblico tem apenas um significado ou ele pode ter mais de significado? E qual que é o papel do Espírito Santo nisso tudo? E será que a Bíblia é realmente sobre Jesus? Todas essas perguntas são respondidas na aula e no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem e com certeza todos nós estamos melhor do que nós merecemos, não é verdade? E nós estamos aqui nessa série, nosso canal, de 40 perguntas sobre interpretação bíblica para nós aprofundarmos nosso conhecimento e a nossa técnica de leitura bíblica. Então, nós temos esse livro aí traduzido pela editora Fiel do Robert Plummer, dessas 40 questões sobre interpretação bíblica. O link sempre está na descrição dos vídeos para vocês comprarem pelo nosso link, se vocês quiserem nos ajudar um pouquinho mais ainda. E pessoal, hoje nós vamos ver da pergunta 14 até a pergunta 18. Então, normalmente a gente está indo bem devagarzinho, uma pergunta por vez. Eu vou pegar agora um pouco mais amplo para a gente tratar sobre esses assuntos todos de uma só vez aqui no vídeo de hoje. Então fica até o final porque essa aula está muito boa e vai ser muito proveitosa. E se ela de fato for proveitosa na sua vida e agregar conhecimento teológico, bíblico para você, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like. Converse comigo aqui nos comentários. Pessoal, eu detesto fazer essa chamada para se inscrever, mas eu tenho certeza absoluta pelos números do YouTube que você às vezes assiste aqui, é abençoado e beneficiado com o nosso conteúdo e você não se inscreve no canal. Então fica aí uma via de uma mão só e o YouTube é uma via de mão dupla, onde você é abençoado e abençoa, recebe conteúdo de graça e retorna aí para o nosso canal com like, com compartilhamento e com inscrição. Tá bom? Pra gente avançar cada vez mais o trabalho aqui nessa plataforma, nesse nosso espacinho aqui no YouTube. Pergunta de número 14, sem mais demoras. Robert Plummer traz essa pergunta dificílima para nós, que é: quem determina o significado de um texto? E aí a gente precisa passar por toda a história da hermenêutica, especialmente a hermenêutica filosófica, para a gente entender o status quo, a situação atual dessa questão, tudo bem? O pai da hermenêutica moderna é um alemão do século XIX, que também é o pai da teologia moderna, que se chama Friedrich Schleiermacher. É um nome feio mesmo, assim, alemão, né? E o Schleiermacher, ele, influenciado pela filosofia de Kant, pelo romantismo e pelo pietismo da sua época, ele vai mostrar para nós que, ou ele vai tentar argumentar, seguindo essa longa tradição que veio antes dele, de que é o autor que determina o sentido do texto e que nós, ao estudarmos a vida do autor, o contexto do autor, o texto em si, nós vamos saber mais sobre o autor do que o próprio autor. Isso é Kant falando na boca do Schleiermacher, né? E aí, a partir de então, depois você passa com o Dilthey e outros personagens aí da história da filosofia, da hermenêutica filosófica, interpretação filosófica de textos em si, da realidade como um todo. Você tem então um foco no autor, mas num estado psicológico ou psicologizante. Eu falei errado a palavra, mas é isso aí. Vocês entenderam? Em acessar o estado psicológico do autor quando ele escreveu, né? Na metade aí do século passado, 1930, 1960 mais ou menos, nós temos o surgimento de um novo movimento que é o New Criticism, que é a nova crítica. Você tem personagens famosos como o T.S. Eliot e outros personagens que vão fazer agora um foco não no autor, mas no texto. Então o New Criticism é uma leitura cerrada do texto e o sentido está no texto. Depois disso, pessoal, surge um movimento chamado Reader Response, que é a resposta do leitor, onde o leitor é quem vai determinar boa parte, se não todo, o significado dos textos. Tudo bem? E depois você tem uma variante dessa com a comunidade de leitores que vai determinar o sentido do texto, né, com Stanley Fish. E depois você tem aí um caos completo. Bom, hoje em dia, trabalhos como do Kevin Van Hooser e de muitos outros vai retomar, né, do Eric Hirsch também, vai retomar o sentido do autor, não no estado psicologizado do autor, né, mas o autor expressa sua intenção no texto. Então existe um triálogo, uma conversa tripla entre autor, texto e leitor. Então toda ação comunicativa, ela sempre tem o autor ou falante, o enunciador,
o texto ou a conversa em si, né? E o leitor ou o ouvinte, quer seja na modalidade falada ou na modalidade escrita. Como a gente está tratando na Bíblia, modalidade escrita. Então nós temos o autor, nós temos o texto, nós temos o leitor. O autor é o agente comunicativo intencional, ele tem uma intenção no texto, né? O texto, se o autor é o agente, o texto é o ato concretizado da intenção do autor, né? E o leitor, ele existe no leitor uma responsabilidade. O que é responsabilidade? Vem do latim respondere, é você responder ao texto. Então, se eu falar para você, olha, me traz um copo de água e você me trazer um copo de café ou de veneno, e falou assim, não, eu entendi que você falou café ou veneno, mas como assim? A minha intenção foi muito clara, água. Eu não falei veneno, eu não falei café. Você quer me matar? No caso do veneno, né? Ou me fazer viver mais no caso do café? Brincadeira, gente. Quem gosta de café aí sabe, né? Gente, quem determina o significado do texto é o autor em sua intenção, grafada no texto. E o leitor, ele precisa responder, não inventar, não impor. Por quê? O reader response é um ato de violência, é um ato de não amor. Eu estou impondo o que eu acho, o que eu sinto, o que eu interpreto sobre o texto. E isso não é amar, amar é ouvir, né? Ouvir é você ouvir o que o outro está dizendo e responder a isso. Então a interpretação hermenêutica, a leitura bíblica é a mesma coisa. Deus falou através dos autores humanos no texto, cabe a nós responder de forma apropriada. Segunda pergunta número 15, na verdade, um texto ele pode ter mais de um significado? Sim, se o autor intencionou, foi a intenção do autor trazer mais de um significado no texto. Como assim? Na época da Reforma, ok, a Bíblia tem um só significado contra aquelas múltiplas significações da alegoria patrística e medieval alexandrina, né? Então, contra isso, o texto tem um sentido só, né? A Alexandria é o reader response antigo, né? A interpretação alegórica é a focada no leitor, né? Mas a Reforma vai reagir contra isso. Mas, se o autor ele intencionou mais de um referente ao seu texto, como que ele faz isso? Às vezes, até na gramática do hebraico e do grego, especialmente no grego, nós temos aí genitivos que podem ser objetivos, subjetivos, tem uma porção aí de genitivos que a forma, né, a morfologia, a forma da palavra é a mesma. E às vezes muda o sentido. Então, às vezes, na maioria das vezes, na verdade, o contexto vai determinar qual genitivo que é. Então, o grande debate da frase paulina pistis Christu, se é fé em Jesus ou fé / fidelidade de Jesus, o contexto ele vai solucionar isso. Mas às vezes não dá para solucionar pelo contexto, né? Às vezes fica ambíguo mesmo. E quem sabe o próprio autor não quis usar esse genitivo como uma ambiguidade, e aí os dois sentidos não são contraditórios, eles são complementares e eles são válidos. Então não precisa escolher entre um e outro. Às vezes também, pessoal, o campo semântico, né, o léxico da palavra, ele é amplo. E às vezes existe uma ambiguidade ali no sentido que não vai se contradizer com o outro, então você pode às vezes afirmar os dois, como até mesmo sendo uma intenção do autor trazer essa ambiguidade, esse jogo de palavras e tudo mais. E também, pessoal, por exemplo, a profecia e a tipologia bíblica, ela tem múltiplos referentes. A profecia do Antigo Testamento, às vezes ela tem referente imediato, às vezes ela tem vários referentes, e o referente último dela é Jesus Cristo / igreja / nova criação consumada. Então, nesse sentido, o texto ele teve mais de um referente, mais de um sentido, mais de um significado. Tudo bem? Então, a gente precisa, isso aqui é só uma palhinha, é só um panorama, é só uma introduçãozinha para vocês. Isso se desdobra imensamente. Eu dou um semestre inteiro lá no Jonathan Edwards, do seminário, sobre interpretação bíblica, e não dá para falar assim numa aula. É apenas para vocês saberem que existem essas possibilidades. Pergunta de número 16. Qual que é o papel do Espírito Santo nessa determinação do sentido com base na intenção do autor? Já que você tem dois autores na Bíblia, o autor humano, Moisés, Paulo, João, e o autor divino, o Espírito Santo, né? E aí o Robert Plummer no livro, ele traz a principal, ele pode desdobrar em outras, mas a principal
obra do Espírito em nós, na nossa compreensão do sentido bíblico, é a iluminação. Então, se no autor bíblico o Espírito trabalhou na inspiração, trazendo perfeição e verdade absoluta naquele texto, ele não inspira o leitor, às vezes o leitor acha que é inspirado, né? Não, a minha interpretação é absoluta, né? Não, ela é inerrante. Não, só o texto é inerrante, nós somos errantes, né? Mas o Espírito Santo vai nos iluminando, ele nos traz clareza cada vez mais sobre o texto bíblico. E essa clareza, essa luz nos invade e também nos purifica, nos santifica. Jesus falou lá em João 17, purifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. E o Espírito Santo vai usando essa palavra para nos dar mais entendimento, mais amor a ela e mais prática. Esse é o papel primordial do Espírito em relação à Bíblia e a nós. Tudo bem? Pergunta 17. Então, será que a mensagem da Bíblia é predominantemente sobre Jesus? Ou melhor, a pergunta é, qual que é a mensagem predominante da Bíblia? A mensagem predominante da Bíblia é Jesus, né? É claro que numa estrutura trinitária, escatológica, salvífica, né, soteriológica, tudo isso está envolvido, mas tudo isso é centralizado em Jesus como Deus, homem, nosso mediador. Todo o Antigo Testamento tipifica, sombreia, profetiza, promete o nosso Senhor Jesus. E o Novo Testamento é essa concretização inaugural na primeira vinda de Cristo, prometendo aí a consumação na segunda vinda. Então existem vários temas gigantes na Bíblia, como o reino de Deus, como a aliança de Deus com o seu povo, criação e nova criação, êxodo, né? Temas gigantescos na Bíblia, eleição, povo de Deus, santificação e por aí vai. Mas tudo isso gira em torno desse núcleo, desse centro que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo bem? Ele próprio falou isso. Moisés, Salmos, profetas falam sobre mim, né? E a 18ª pergunta é para nós finalizarmos. Será que a Bíblia é totalmente sobre Jesus? Bom, gente, nós temos as passagens diretas que falam sobre Jesus, quer seja no Antigo ou no Novo Testamento, mas nós temos muitas passagens que não falam. Qual que é o meu proceder? Quando você pega qualquer versículo da Bíblia, qualquer um, de qualquer parte, e você atomiza ele, você lê ele por si só, né? O que você tem é o que você tem seria uma interpretação atomizada. Você não está conseguindo ver Jesus ali. Mas quando você coloca aquele versículo dentro do contexto do livro e do contexto da Bíblia como um todo, como ele usou o material que veio antes e como ele foi usado no material que veio depois, toda a Bíblia fala sobre Jesus. A Bíblia fala sobre Deus, está falando sobre Jesus, que é Deus. A Bíblia fala sobre os homens, aponta para Jesus como ser humano, né? Está falando do pecado, aponta para Jesus como aquele que leva os nossos pecados na cruz. Está falando sobre santificação, justificação, tudo fala sobre Jesus, a sua obra na cruz e ressurreição por nós. Tudo bem? Pessoal, na semana que vem nós vamos ver a pergunta 19 e 20, que é sobre se todos os mandamentos da Bíblia são aplicados hoje e, por implicação, a gente vai responder a pergunta por que existe tanta discordância e briga sobre os significados da Bíblia. Então, continue acompanhando aqui nossa série 40 perguntas sobre interpretação bíblica. Deixe seu like, se inscreve no canal, converse comigo nos comentários e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas sejam abençoadas. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo, que é sexta-feira, nosso podcast Só Jesus na Causa. E não percam sábado, nós estamos estudando aí no nosso seminário de interpretação bíblica em live, ao vivo, 13h, sobre Calvino como intérprete da Bíblia. Não percam, pessoal, tá muito legal essa série. A gente se vê lá. Deus abençoe.